Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel e maravilhoso. Você que puder, é claro, pegue sua Bíblia e se coloque de pé. Aqueles que puderem, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 32. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 32. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 32. Amém? A palavra do Senhor diz assim: se você estiver sem Bíblia, acompanhe no telão, a Bíblia que fica no telão, em nome de Jesus. Amém? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Glórias a Deus. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Pode tomar o seu assento. Quando adentramos no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, contemplamos que o Senhor agora, a palavra, a direção que os profetas outrora deram ao povo de Israel através do Messias estava se cumprindo. O Messias agora estava sendo crucificado, ele tinha sido reputado como aflito, ferido de Deus, e agora sob os seus ombros ele levava os pecados da humanidade. Mas não reconhecendo isso, agora muitos blasfemavam, muitos criticavam, muitos agora escarneciam, e olha, não é diferente nos dias de hoje. Porque ainda muitos não conhecem, não tiveram um encontro com Cristo ressurreto. Muitos ainda não ouviram a palavra de amor que liberta, que cura, que salva. Muitos ainda nos dias de hoje, amado, nem ouviram falar de Jesus e zombam. O que nos mostra a Escritura, que todos ali, os soldados pegavam do vinagre, que era este vinagre? Era um vinho, mas aquele vinho era de tão baixa qualidade que ele era considerado como o vinagre, e colocavam para ele beber, mas ele rejeitava. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Ele não se embriagou, ele não perdeu os sentidos, mas ele suportou tudo pela nossa alma, para que hoje nós possamos ter um encontro com Ele e possamos trilhar o caminho da graça.
Mas o que nos chama a atenção, amado, é que nesses momentos agora, um daqueles que estava na mesma situação, e nos diz a Escritura que era um malfeitor, ou seja, uma alma que durante toda a sua vida praticou as más obras. Agora, nesse último momento de vida, ele olha ao Rei dos Reis, ele olha ao seu lado, Senhor dos Senhores, ele olha ao Deus vivo, na única oportunidade da sua vida, o que ele faz? Começa a escarnecer de Jesus, começa a blasfemar. Olha, se você fosse o Cristo, você ia tirar a gente daqui. Você ia salvar a ti mesmo e ia salvar a gente também. Pastor, é diferente nos dias de hoje? Não, amado. Nos dias de hoje, muita gente está tentando ao Senhor. Ah, mas se Deus tivesse o poder, a minha vida não ia estar desse jeito. Ah, mas se o Senhor estivesse olhando para mim, eu não ia passar o que eu estou passando. Cuidado, não tente ao Senhor. Mas nos mostra a Escritura que tinha alguém. Esse homem era um malfeitor. Esse homem estava pagando pelos seus pecados. Esse homem estava agora verdadeiramente recebendo a justa condenação. Mas quando ele olha para Jesus, ele faz diferente. Pastor, o que ele faz? Ele fala: Senhor, lembra da minha vida quando o Senhor entrar no seu reino. Ei, amado, olha só, ele pediu para o Senhor se lembrar dele tão somente. Ele não pediu para o Senhor tirar ele daquela cruz, porque ele estava verdadeiramente pagando o preço por toda uma vida de pecado. Mas ele falou: Pai, só lembra de mim uma única vez. Eu quero te falar, nesta noite Jesus se lembrou da tua vida. Nessa noite Jesus se lembrou da sua vida. Pastor, mas eu sou igual a esse homem, eu sou malfeitor, eu faço o que é errado, eu pequei hoje, eu pequei ontem. Ele não quer saber, ele está se lembrando e pronto. Aquele que Deus lembra, ele faz uma obra. Olha só a vida desse homem, ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ser mais um blasfemador. Ele poderia ser mais um que estava apontando, julgando, mais um que estava diante de Jesus e não estava nem aí. Mas ele foi diferente, ele falou: Pai, eu só preciso que o Senhor lembre de mim e pronto. É só isso que eu preciso. Por quê, pastor? Porque se o Senhor se lembrar de você, meu filho, quando o Senhor se lembra de alguém, ele se levanta do trono. Quando o Senhor se lembra de alguém, amado, ele para tudo só para cuidar da sua vida. Olha só, amado, esse homem ia para o inferno, mas o Senhor falou: ainda não está perdido. Olhando humanamente falando, ele estava o quê? Sendo crucificado, ele era um malfeitor, ele havia sendo condenado. Por quê? Porque a condenação para o malfeitor da época, para o criminoso, para o assassino da época era o quê? A morte da cruz, ou seja, estava condenado, não tinha jeito, era uma pessoa maldita. Sabia disso? A morte da cruz é a pior morte que havia naquela época. Por quê? Porque a pessoa estava morrendo como um maldito. Ou seja, aquele homem já não tinha mais jeito. Muitas das vezes, amado, a nossa vida está desse jeito. Não tem mais jeito. Só que o Senhor está falando: eu estou se lembrando de ti nesta noite. Para o homem não tem jeito, mas para mim tem. Para você não tem jeito, mas para mim tem. Para a raça humana não tem jeito, mas para mim tem, meu filho. Basta uma palavra de Deus e a situação muda. Basta uma palavra do Senhor e a situação muda. Toda aquela multidão lá embaixo que nos mostra a Escritura, que depois, após a crucificação, vendo que Jesus era justo, voltaram para suas casas batendo no peito. Em sinal do que? De revolta, porque precisaram ver Cristo sendo crucificado para reconhecer que Deus é Deus. Foram todos batendo no peito: olha, a gente podia ter feito diferente. Foram todos batendo no peito: eu podia ter agido diferente. Eu podia ter crido. Eu podia ter falado: Senhor, lembra-te de mim também. Mas a palavra fala que aquele homem no mesmo dia estava lá com o Senhor. Aquele homem que estava sendo crucificado, que não tinha jeito, olha, no mesmo dia ele já recebeu o galardão dele. Sabe o que é isso, amado? Vale a pena ser diferente nos dias de hoje. Vale a pena você ser: mas pastor, mas ninguém concorda comigo. Mas se Deus está abençoando, se Deus está concordando, então vai na tua fé. Olha só, aquele homem foi o único. Nesse momento não tinha discípulo, não tinha a mãe dele. Nesse momento ninguém estava ali com Jesus.
Ninguém estava ali, mas aquele homem falou: Senhor, lembra-te de mim. Sabe o que é isso, amado? Não importa o tempo da sua vida, você pode vir para Cristo. Não importa, é o último momento, não importa até onde a situação chegou, não importa o buraco mais fundo que você se enterrou, Jesus vai lá e te tira dele. Jesus vai no buraco mais fundo, Jesus vai na situação mais difícil, por quê? Porque Ele tem todo o poder nas mãos dele. Eu orava ao Senhor sobre essa palavra, Pai, mas o que o Senhor está falando? Olha lá, a situação mais difícil o Senhor estava salvando. A situação mais difícil que não tinha escapatória, que o homem já estava condenado como maldito, o Senhor estava salvando. Pastor, eu não entendi a situação. Para a raça humana não tem jeito, mas para Deus tem. O homem não pode fazer nada, mas o Senhor está entrando com salvação nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome santo do Senhor?